mais uma vez, é motivo de alegria, de satisfação, quando nós adentramos a casa de Deus. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Eu, particularmente, eu fico satisfeito quando nós terminamos o ano ou o ciclo, da Paraxá, e volta para Bereshit. Porque eu entendo que Bereshit, ela é assim, o nosso nascimento, porque é nela que está o primeiro ato da criação. Como eu acabei de ler aqui, o primeiro ato da criação, e o escritor relatando de que forma era o universo. Eu entendo que a Paraxá de Bereshit é como se nós fizéssemos uma viagem e retornássemos à nossa casa, e ali abrisse a porta e descansaremos, fazemos o que é de costume a fazer quando retornamos ao nosso lar. Eu entendo dessa forma. O escritor relata: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Até aqui ele só está dizendo que foi no princípio. Criou Deus os céus e a terra. E que ela foi criada por alguém. Alguém o criou. E na sequência ele diz assim: Ve'haaretz haitá tohu vavohu. A terra estava sem forma e vazia. Para nós dá a entender de que a terra não estava boa, porque ela estava sem forma e vazia. E na sequência ele prossegue dizendo: Verua Elohim irahefetz al pnei hamai. O Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas. Nesse primeiro ato da criação, eu vou separar 3 palavras para nós comentarmos sobre elas: escuridão, luz e águas. Por quê? O escritor diz assim: Verua Elohim irahefetz al pnei hamai. O Espírito do Eterno movia-se sobre a face das águas. E daí eu pergunto: as águas ainda existem? E o Espírito do Eterno que se movia sobre a face das águas ainda existe? Às vezes nós não se atentamos para a magnitude que tem a palavra. Deus, na sua grande sabedoria, Ele fez como se fosse uma explosão, como se fosse uma bola. Ela estava vazia, e aí ele foi enchendo, e ficou uma expansão dentro da bola. Pelo que o escritor fala aqui, pelo que eu entendo, havia-se naquele momento apenas água e escuridão sobre a face do abismo. Mas quando Deus diz Yehior, haja luz, ele relata que houve luz. E é interessante que lá na frente nós vamos ver que ele não tinha feito os luzeiros, os meorote. Mas ele diz Yehior, haja luz, e houve luz. Por que houve luz? Porque Deus diz Yehior. Se ele diz, tem que acontecer. Eu até relato que hoje nós estamos vivendo um tempo em que estamos, nessa época aqui hoje no Brasil, um monte de pessoas começaram uma campanha dizendo que ia fazer
ó, eu vou fazer, porque eu faço, você é mentiroso, você não vai fazer, você é mentiroso, quem faz sou eu, quem faz é aquilo. E eu observo para o ato da criação, que cada vez que o homem fala assim, eu vou fazer, é como se Deus estivesse respondendo, eu já fiz. Deus não promete que vai fazer, mas Ele apenas confirma aquilo que Ele já fez. Ele realmente é aquele que promete e realiza, né? Promete e cumpre. E de outras palavras, nós então entendemos que Deus, Ele fez a separação de águas, mas nós devemos observar que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É importante a tamanha importância que tem a água, porque nós sabemos que se faltar a água, nós morreremos. Nenhum ser é capaz de viver sem a água. Sem a água, sem o oxigênio, sem o ar, enfim. Até na água tem que ter o oxigênio para que os animais vivam. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muitas vezes de manhã, eu, por exemplo, nem todos os dias, mas a maioria das vezes eu lavo as mãos e faço a bênção da Metlap. Mas nós não temos, às vezes, a compreensão do que é o lavar das mãos. Nós estamos lavando as mãos com a vida. Porque o escritor disse que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós lavamos as mãos e dizemos que nos ordenasse o lavar das mãos. Por outro lado, o salmista Davi diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quando nós lavamos as mãos, nós damos a menção de que as mãos, ela é o objeto principal para a realização das nossas obras. Enquanto que nós temos um outro órgão que é a comprovação da realização do nosso coração. Mas o salmista está dizendo, só subirá ao monte do Senhor aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E é interessante que quando Deus falou Yehior, haja luz, e houve luz, Ele não tinha criado os luzeiros. Lá na frente ele diz assim, Vaiomer Elohim Yehiraki Abetor Ramai, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, Vihim Avedil Beim Maim Lamai, e haja uma expansão entre as águas e águas. E ele prossegue dizendo, Vaiash Elohim Et Harakia, e fez Deus a expansão, e vai Avidel, e fez separação, Beim Maim Asher Mitahat Larakia, entre as águas que está debaixo da expansão, o Veim Ramai Asher Neal Larakia, e entre as águas que estava sobre as expansões. E daí ele diz assim, vai Kra Elohim Larakia Shamai, e fez Deus, e chamou Deus a expansão céus, que aí dá para a gente entender, né? Que a expansão está assim, céus, vai Rierev, vai Riboque, o homem Sheni, e foi tarde, de manhã, o dia segundo. E é interessante que quando Deus fala aqui nesse segundo ato, que Ele fez os céus, e nós às vezes não se atentamos para isso, é porque nos outros atos da criação, ele fala, vai Are Elohim et Haor que povo, viu Deus que era bom. E nós podemos observar que aqui ele não fala, né? Que interessante, né?
Olha, chamou Deus a expansão dos céus, e foi tarde de manhã, o dia segundo. Mas interessante, ele não falou que era bom os céus. E tem muita gente hoje dizendo que ele vai para o céu nem que seja para ser porteiro, porque lá é melhor do que a terra. Mas Deus disse que a terra era boa, quando ele fez aqui. Lá nós vamos observar ali na frente que ele faz a divisão. E aí sim que aparece a terra. Por enquanto não apareceu. Vai Omer Elohim, Ikavu Ramai, Mitahat Hashamai, Ikavu Ramai, junte-se as águas, Mitahat Hashamai, debaixo dos céus. Agora sim, vai haver um ajuntamento de águas debaixo dos céus, uma combinada em um só lugar. Veteraé, lá e abaixar. E apareça então a porção seca, vai rir rendo, e foi assim. Vai Tra Elohim lá e abaixar Eretz, e chamou Deus a porção seca, terra, o leme que vê Ramais, Cará e Amim, e o ajuntamento de águas chamou mares, Valaré Elohim, que todo, e viu Deus que era bom. Então Deus cria a terra, e depois ele manda produzir a terra. Ele já viu que quando a terra apareceu era boa. A terra estava sem nada, porque ela só apareceu, mas ele já disse que era boa. Apenas o solo, lá e abaixar, porção seca. Mas depois Deus fala assim, vai Omer Elohim, e disse Deus, tá, deixe Haaret, deixa ser, produz a terra ervas verdes, matizeriazeira, plantas sementeiras, et peri ou seperi, plantas sementeiras com frutos nela, leminô, da sua espécie, asher zareavô Haaret, a qual esteja o fruto nela, a qual dê semente sobre a face da terra, vai rirrendo. E foi assim. Depois a terra produziu, só que Deus fala que era bom também. Deus não falou que os céus era bom. Mas na terra ele descarregou 2 vezes. Eu estou vendo que é bom. E é interessante que todo esse formato saiu das trevas, e eu acredito que era trevas apalpáveis, 1000 vezes pior do que aquela com a qual ele enviou aos egípcios, quando ele deu a praga das escuridão. Mas é interessante que Pedro fala no seu livro, capítulo 2, versículo 9, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade particular de Hashem, para anunciar as virtudes daqueles que vós chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante que ele fala, haja luz, e alguém aparece lá no livro de João 8,12, dizendo assim, ali orla eu sou a luz do mundo. E é interessante que nós olhamos para todas as escrituras e não vemos essa ousadia em nenhum dos santos profetas dizendo isso. Mas aquele que teve aqui um dia, ele disse, Anior Leonardo, eu sou a luz. E nós podemos dizer, Ataor Leonardo, vai ele, tu és a luz do mundo para sempre. Nós podemos responder isso. Porque ele disse, da sua boca não houve dor. O anjo, quando chegou, aquela mulher ali em Lucas 1,31, ele disse, Vatahar, Vatelê, Betibeno, tu conceberás e darás o quê? A luz. Vaikra et chamou Yeshua, chamar-lhe-á por nome de Yeshua, Verri e Riegadol, e esse será grande. Verru e Riegadol,
e ele será grande. Bendito seja o Eterno. Então, esses 3 atos da criação, nós devemos ficarmos atentos para ele: água, trevas e luz. Oi? Anior, Leonan, Inreli, quem crê em mim, jamais andará em trevas. Bendito seja o Eterno por isso. É por isso que ele disse: Pai, coroa-me com aquela glória com que tu me coroaste desde a fundação do mundo. Então nós devemos estarmos atentos quando se tratamos desse ato de política, porque esse um dia há de vir. E ele disse assim: olha, no dia que ele há de vir, ele disse assim: olha, quanto àqueles que não quiserem que eu governe perante eles, eu darei ordem aos meus anjos e direi: trazei-os aqui, matai-os na minha presença. E não pensa que ele fala gritando, desesperado, porque a sua voz tem poder. Ele simplesmente vai falar isso. É interessante nós nos adentrarmos para o DNA desse homem. Sabe por quê? Porque ele representa 2 animais, não é isso? Ele representa um animal que é a serpente, que está lá nas escrituras. Importa que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para a glória e honra do Eterno Criador. Mas ele representa um animal que é o único animal na face do planeta que tem o reconhecimento do DNA. Você sempre fala isso. O leão, quando ele entra para a guerra, ele não quer saber, ele só vai proteger aquele que tem o DNA dele. Ah, mas os outros é da mesma espécie, mas ele não quer saber. Ele só vai representar aquele que tem o DNA dele. Agora nós começamos a imaginar esse mundo tão grande. Será que se no dia da vinda de Yeshua, porque será, de acordo com o que diz as Santas Escrituras, e lá diz que aquele que não estiver escrito no livro da vida, não reviveu, não é isso? Por que acontecerá isso? Por causa do reconhecimento. Se você estiver debaixo do mar, nas profundezas das águas, você vai ressurgir, porque você tem o seu DNA registrado. Você participou da luz, você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, ai daqueles que não vacinarem o DNA desse Yeshua. Ai daqueles. Porque a ciência ela é grande, nós entendemos que o mundo hoje intelectual, podemos dizer, visual, enfim, toda a ciência implantada hoje, ela tem poder para fazer tudo estralar num triscar de dedo. E aí eu pergunto, e o Criador? Borei, Rachamai, Mandeirarei, Zerog, Sebaó, Criador dos céus e da terra e de todo o seu exército. Ele não tem poder para colocar esse mundo, se ele quiser, num copo de água desse? Tem ou não tem? Agora mesmo nós já observamos aí o que ele fez.
Quantas pessoas não morreram naquela época no dilúvio, mas teve que encher todo o universo de água. Tem uns que falam assim, eu acredito que foi só naquele pouquinho de lugar que estava ali, aquela população vivendo, era logo o começo do planeta. Aí ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus, e que não mudo. Então, se das coisas passadas que ele é Deus e que ele não muda, tudo que ele fez e que nós sabemos que ele fez, ele é capaz de fazer quantas vezes quiser. O livro do Apocalipse diz assim que os flagelos que há de ferir a terra, ele tem poder para fechar os céus para que não haja chuva. E ferir a terra nos dias das suas profecias, quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Aí às vezes a gente fica pensando assim, aconteceu todas essas coisas, mas já passou. Agora não vai acontecer mais. Será que não? Será que as Escrituras não diz que é nos dias das profecias? Pedro diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, se nós estivermos vivendo dias da profecia, deveremos ficarmos atentos. Aí o que diz as profecias? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu porém não serás atingido. Somente com teus olhos verás a recompensa do ímpio. O livro de Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, 4 e 5, diz assim, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Interessante, né? Nós não devemos ficar julgando esse ou aquele que há de nos reinar, porque nós bem sabemos que quem nós esperamos que há de nos reinar chama-se Yeshua HaMashiach. É esse que nós devemos esperar. Muitas coisas vão acontecer, então nós não devemos julgar antes do tempo. O escritor de Romanos diz assim, não se conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender e compreender qual é a santa e perfeita vontade de Deus. Aí eu penso assim, nós não estamos conformados com o presente século? Você está conformado com o presente século? Se não estiver conformado com o presente século, seja criativo. Deus não criou nós semelhante à sua imagem, sua semelhança. Ele não disse que seria criado dessa forma? E ele não é criativo? A palavra de Deus diz aos Mateus, capítulo 6 e 33, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu pergunto para cada um de vocês, qual é esse reino de Deus? Olha, aqui mesmo onde nós estamos estudando, nós observamos 3 reinos: o animal, o vegetal e o mineral.
Ou tem um outro reino além desses três? Animal, vegetal e mineral. E observamos lá no Apocalipse que os que destroem a terra serão destruídos. Mas quem procura o reino de Deus e toda a sua justiça, tem coragem de destruir aquilo, sabendo que Deus deu com tanto amor, tanto carinho para nós? Quando esse homem vier, ele vai vir para preservar que reino? Não é o reino de Deus? É por isso que ele diz que quando eu vier, quanto aqueles meus inimigos que não quiserem que eu governe perante ele, eu darei ordem aos meus anjos e direi: trazei-os aqui e matai-os na minha presença. A mentalidade do homem ficou, ou seja, cada dia que passa, ela está se denegrindo. É a briga pelo poder, sem saber que aquele que não abrir e piscar de olhos virá e falar: acabou tudo. Vai fazer igual o Galvão Bueno no tetracampeão: acabou, acabou. Tudo será renovado. Buscai primeiramente o reino de Deus. Apocalipse 22 e 5 diz assim: Apocalipse, parece que eu não estou encontrando aqui o livro do Apocalipse. Alguém sabe me explicar? É. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus reinará na frente. Pois é. Então não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante, né? Chegando uma situação dessa, é como se tivesse retornado ao princípio, não é isso? É como se tivesse nascido lá das trevas, ido lá às escuridão e agora voltasse à luz. Porque se nós analisarmos uma coisa, lá no princípio da criação, se o homem não tivesse pecado, nós estaríamos precisando da luz do sol, do descanso da fadiga, dos nossos trabalhos? Estaríamos precisando da noite para o descanso? São coisas que devemos atentar para que possamos ter um pouquinho de... Eu sei que é difícil. Não é fácil, né? Cada um de nós tem um problema para resolver. E às vezes nem sempre nós temos a paciência de esperar. Mente diferente, né? Hã? Cada um tem uma mente diferente, um pensa de um jeito, outro de outro. Também, né? Exatamente. O escritor de Hebreus, capítulo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, de muitas vezes e de muitas maneiras, a nós tem falado nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo.
sendo Ele o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nós temos uma lâmpada para nos orientarmos. E a lâmpada que nós temos, ela tem um fundamento que é a palavra dos profetas, como Pedro diz ali. Temos muito firme a palavra dos profetas. O profeta Isaías diz: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus... De quem? Por causa dos seus moradores. E o que eles fazem? Porquanto transgridem as leis, quebram os estatutos, transgride a lei, quebra os estatutos. Por isso a maldição consumirá a terra, de certa forma que poucos homens se restaurarão. O mundo do cristianismo, eles inventaram o quê? Para satisfazer seus próprios desejos? Que nada, irmão. A lei Jesus deixou na cruz. Glória a Deus, aleluia. Agora somos salvos pela graça. Não é isso? É. Interessante que existia um homem que era doutor da lei. Lá está escrito, né? Se não me engano é Mateus, né? Rabi, male o ser. Mestre, o que eu faço? Emaânia me eixa de raiolam. Para que eu tenha a vida. Que vida é essa que ele queria saber? Vida eterna. O que eu faço para ter a vida eterna? Será que aquele homem não sabia que ele ia morrer? Ele tinha muito dinheiro, ele era doutor da lei, e ele vai e pergunta isso para Yeshua. E o que Yeshua respondeu para ele? Macoteiro de Torá. Está escrito na lei. E aquele homem respondeu que nós acabamos de cantarmos o que? Todos os dias, né? Veá, habitai, caronai, meu reino. Olha, aquele homem sabia que a lei era isso. Amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Mas por que Yeshua não falou, ó, dá um tempinho aí que logo eu vou estar cravado na cruz e você não precisa saber o que está escrito na lei. Não é isso? Ele poderia ter falado isso. Olha, você está falando com o homem que vai logo abolir a lei. Mas ele não falou isso, ele falou o que está escrito na lei. Mateus 5,17 diz: não cuideis que eu vim destruir a lei e nem os ensinamentos dos profetas, não vim abrogar, mas sim cumprir. Então aquele que é o cumprimento da lei, nem ele quis. Agora nós observamos tanta destruição porque não temos lei. Vou ver aqui uma coisa, o que diz um sábio referente à lei. Deixa eu ver. Tentar encontrar aqui para nós ver. Palavra de um sábio. Ó, o nome dele é Rabi Elazar, filho de Azaria. Sem a lei divina, não há costumes. Consegue ter costumes se não tiver a lei divina? E
sem bons costumes não há lei divina. Sem sabedoria não há temor, e sem temor não há sabedoria. Sem conhecimento não há compreensão, e sem compreensão não podem haver conhecimento. Sem pão não há lei. Sem lei não há pão. Sem pão não há lei, e sem lei não há pão. Aqui está parecendo saber qual que apareceu primeiro, se foi a galinha ou os ovos. Né? Sem pão não há lei, sem lei não há pão. Então nós observamos que no tempo que vivemos hoje, precisamos ter o entendimento. O profeta Amós diz assim, o que ele diz mesmo? Amós 3,7, como é que fala lá? O rejeito, né, fugiu um pouco da memória, mas ele fala que na verdade o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar o seu segredo aos seus servos profetas. É interessante que Deus queria falar algo para um homem e estava muito difícil, né, para Deus. Né? Parece que estava, né? Ele pegou um jumento para ir lá falar com ele. Não é isso? Parecia que estava muito difícil. Eu acho que o profeta ali estava, Deus não está falando certo comigo. Aí Deus pegou e falou, vai você lá e fala para aquele cidadão o que tu deves fazer. Fala para ele que o caminho que ele está seguindo não é correto. Então a palavra de Deus diz que ele falava antigamente aos pais pelos profetas e que não deixou de falar com nós hoje. Por quem? Por Yeshua. E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Exatamente. E daí o que ele fala? Errais não conhecendo as Escrituras, porque a palavra é o poder de Deus e delas testificam de mim. Então, se nós atentarmos para as Escrituras e acreditarmos com fé plena, não devemos ter medo. Mas tem muita dificuldade. As coisas demoram muito a acontecer. Mas o salmista Davi diz assim, eu já fui moço, hoje eu estou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós devemos acreditar nisso, que por mais de ruim que acontecer nas nossas vidas, pode ter certeza de uma coisa. O pão e a água há de aparecer nas nossas vidas. A gente não sabe se para todos hão de aparecer, mas ele disse essas palavras. O justo viverá pela fé. Deus é tão maravilhoso, tão esplêndido, que ele não tem vergonha de dizer que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eles não já morreram? Ele fala lá. Os Hebreus, capítulo 11, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, Hebreus 11. Hebreus 11.
Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, o que ocorreu? Esse Abraão, nós sabemos que ele peregrinou. Ele passou por muitos sofrimentos. Hã? Não foi fácil, quer dizer, sofre, de repente chega um homem lá e fala, ó, Sara é minha. Manda ela lá para o harém. Ah, Senhor, tal, você está negando sua irmã para mim? Olha a situação, né? Mas o que Deus fez com aquele homem? Eu acredito, assim, na palavra de Deus, que Deus, ele é tão detalhista que às vezes dá para imaginar que ele é mesquinho. Assim, vou explicar, é lógico, senão vão me considerar igual o Papa lá dizendo que Deus não existe. É porque assim, quando Deus pede conta de alguma coisa, pode ser um grão de areia. Ele vai pedir conta. Não adianta pensar que ele não vai querer dar a conta daquilo, porque ele inventou, ele pôs na cabeça lá, eu quero. Ah, mas Senhor, está no deserto lá, só faltou um grão de areia. Então eu quero conta dele. E daí? E ai de nós se não dermos conta dele. Não é porque ele é mesquinho, é porque ele é detalhista. Senão ele não dizia assim, ó, Veasul lahem sitsi, façais para vós franjas, alicanfeiro de berrem, nos cantos dos seus estuários. Para que isso? Colocará um cordão azul celeste no canto dos vossos vestuários, e vós recordareis de todas as prescrições do Eterno, e assim as fareis. Quer dizer, aquele que não tem esse tzit, esquece. Esquece porque vai toda hora esquecer. Em algum momento ele passou lá e, mas Deus falou assim, eu li na Escritura, glória a Deus, aleluia, mas amanhã ele esquece. Deus faz aliança. Senão ele não dizia assim, Vexanu Benei Israel e Hashabat. Guardarão os filhos de Israel o Shabat. Lá só que Hashabat Berit Olam. E para fazer do Shabat aliança eterna. Quantos anos Deus não falou isso? E por que só tem um povo que lembra do Shabat? Entenderam? Lá só que Hashabat Berit Olam, para fazer do Shabat uma aliança eterna. Aí ele prossegue, o veinho vem Benei Israel, entre eu e os filhos de Israel, Oti Olam, sinal perpétuo. Então o Shabat para nós não significa só uma aliança, ele significa um sinal. Oi? Ele é um sinal também. Nós podemos usar esse sinal, vocês sabiam disso? As coisas estão acontecendo, a gente pode usar isso como sinal. 7.000 anos, 7 dias, 7 minutos, 7 meses, pode usar. Hã?
na carne e no coração, no corpo e no espírito. Ele é sinal perpétuo. E ele só é dado, esse é um mandamento que só foi dado para os filhos de Israel, não é isso? Está lá. Êxodo 31:18. Vexanu bene Israel et Hashabat, guardarão os filhos de Israel o Shabat, lá só et Hashabat berit olam. Eu quero ver alguém dizer que esse sinal foi dado para outra nação. Não foi. Porque está dizendo que é para os filhos de Israel. Pois. Quantas nações não fazem, às vezes, os filhos de Israel transgredir esse sinal aqui? Pelo orgulho próprio, às vezes sem precisão. Eu fui contratado uma vez numa empresa, quando já estava tudo contratado, era para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aí eu caí na besteira e falei: olha que beleza, eu não trabalho de sábado. O que? Você não trabalha de sábado? Ah, então precisa ver isso aqui. Eu falei: mas o senhor não falou que é... Não, mas é que pode acontecer. Me dispensou. Estava contratado já. Fiz 3 testes com 3 tipos de caminhão. Um truque, um toco e depois um truque, um toco caçamba e mais um baú. Fiz os 3 testes. O senhor está de parabéns, foi aprovado. Depois desaprovou porque eu falei. Aí todo mundo na época falou assim: eu dou glória a Deus, não me arrependo de nada de ter falado aquilo. Entendeu? A gente não tem que negar a nossa identidade para ninguém. O juiz, você não chega nele se não se identificar. Nas formalidades judiciais, você tem que se identificar. Quem você é, às vezes até quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é sua avó, conforme o caso, sua profissão, seu endereço. E depois a causa. É uma das coisas importantes que Deus também não abre mão. Nós observamos que no dilúvio, o escritor está dizendo que a terra estava contaminada. A terra estava contaminada, etc, tal. Aí a gente acha que Deus mandou o dilúvio só porque a terra estava contaminada. E não é. Teve uma causa ali. Você pode olhar lá, Gênesis capítulo 6, a terra estava contaminada e os filhos dos homens viram, os filhos de Deus viram as filhas dos e tomaram para si todas as que escolhiam. Entendeu? Ali foi a causa do dilúvio. É como se Deus estivesse observando e falando: não estou satisfeito com essa situação. Aí chegou no ponto máximo, aí ele deu o seu veredito. Deus é o justo juiz e tudo tem que ter uma causa. Se não tiver a causa, ele não impetra a sua justiça. E é por isso que o profeta Amós fala que nós não devemos rejeitar o conhecimento. Ninguém tem conhecimento pleno. O médico precisa do conhecimento do próprio paciente para poder curar. Chega no médico e fala para ele: doutor, eu estou doente. Você vê se ele vai te dar a receita sem você falar o que você está sentindo. Hã? Tem que falar. Eu estou sentindo a dor no pé. De repente ele dá a receita para dor de cabeça. Você sai de lá sem saber, mas você falou para ele que estava sentindo uma dor em tal lugar, aí ele sabe que receitar. Então a causa tem que saber. O juiz, quando vai impetrar alguma justiça, talvez ele precisa de um monte de profissionais, perito da lei, perito da agronomia, perito da
agricultura, perito do meio ambiente, mas cada causa ele precisa saber a situação para poder resolver. Senão não vai resolver. Meus amigos, foi um prazer estar mais uma vez diante da presença de Deus. Chamando todos. Que Deus abençoe. Amém.